então Antonieta Caldeira, psicóloga clínica, psicodramatista e terapeuta da fala. É verdade. Mas hoje estamos aqui para ter uma conversa sobre psicodrama, que é assim um tema que ainda suscita algumas dúvidas. O que é isto do psicodrama? Para que é que serve? Para quem é que pode participar e tal? Então hoje vamos fazer assim, se calhar aqui uma conversa de duas de letra para esclarecer um bocadinho sobre este assunto e convidarmos pessoas a poder participar nos nossos grupos. Hum, então, Antonieta, o que é que nos podes dizer sobre o psicodrama? O que é exatamente o psicodrama psicanalítico do grupo? O psicodrama é uma abordagem terapêutica individual feita em contexto de grupo, que utiliza como técnica a dramatização e o jogo psicodramático, onde não só se explora os aspectos internos, os conflitos emocionais que as pessoas estão a vivenciar através da palavra, mas também através do corpo, através da ação. E, no fundo, qualquer um pode participar, porque é uma resposta terapêutica que utiliza uma abordagem mais dinâmica e ativa para se trabalhar os aspectos internos, muito através de expressões corporais e assim aceder a esses aspectos emocionais que às vezes é tão difícil chegar junto. Sem dúvida, às vezes aquelas caixinhas tão arrumadinhas e que podemos então ir lá buscar nessas caixinhas com este tipo de grupo. Sim, porque muitas vezes até nem nós próprios temos noção de que temos essas dificuldades internas e às vezes é na ação e no dia a dia, não é? Quando nos vemos no nosso comportamento, vamos tendo E um nesta bocadinho noção interação de disso. grupo, não é? Se calhar. E o facto, não só como a técnica em si, através da dramatização, permite querer proporcionar essas experiências, o facto de também existir um grupo e logo vamos ter vários espelhos para as nossas ações, vão ajudar a nos entender melhor porque é que estamos a funcionar daquela maneira, ou realmente como é que nós funcionamos que nem nos damos conta muitas das vezes. Estás agora a falar isso e surgiu-me assim, mas poderemos então chamar ao psicodrama uma espécie de teatro? Embora o psicodrama utilize a dramatização, não se espera nenhuma performance teatral ou uma atividade artística. Aquilo que se espera é espontaneidade. E há um teatro na medida em que se criam cenas, criam-se experiências e as pessoas atuam, mas atuam por elas próprias, ou seja, é a sua personalidade que está ali, é a sua apresentação e não uma representação de um papel que foi criado. Não é? Às vezes são sugeridos papéis específicos, até para se experimentarem nesses papéis, mas o que se procura sempre é a espontaneidade, não é que há treinar peças teatrais. Ok. Diz-me só uma coisa, André, agora estavas a falar isso, peças teatrais, treinar papéis. De alguma forma nós fazemos isto no dia a dia, através daquelas máscaras sociais que colocamos. O psicodrama, podemos dizer que retira essas máscaras ou coloca durante o psicodrama máscaras? O que é que podes nos dizer sobre isso? É assim, máscaras sociais todos nós temos, não é? E às vezes o perigo que é que estamos demasiado identificados com as nossas máscaras sociais e perdemos a nossa verdadeira essência, a A nossa identidade, autenticidade. não é? Exatamente. E o psicodrama permite as pessoas experimentarem em diferentes papéis, num ambiente protegido, num ambiente de certa forma supervisionado, porque existe uma equipa terapêutica, e em que consigam, através, muitas vezes, lá está, do reflexo dos outros, ver qual é a verdade de si próprio que está ali. E podem, sim, treinar papéis sociais, que são importantes ser treinados, mas de uma forma consciente e mais organizada, não é? Eu sei o que sou, sei o que é que devo assumir nessa circunstância e na outra, porque às vezes o que se pode criar é esta ideia de um false self, não é? Das pessoas criarem uma identidade que não é a sua. E pelo psicodrama isso é desmascarado, porque mais cedo ou mais tarde, como é um teatro da espontaneidade, aquilo que a pessoa é verdadeiramente vem ao de cima e depois vai percebendo que realmente é mais assim ou mais daquele modo. Isso pode ser tão importante, não é? Isso, a psicanálise também é um pouco isto, e se calhar foi aí que foi beber o psicodrama, Antonieta. É, digamos, um modelo que absorveu da psicanálise, a psicodrama? O psicodrama já existia, o psicodrama foi criado por Moreno e a técnica em si foi muito desenvolvida. O que a psicanálise foi incorporar a técnica psicodramática, mas dar-lhe uma base teórica psicanalítica. Ou seja, ver
e trabalha o psicodrama mais tendo em atenção aos aspectos inconscientes, às relações que se estabelecem com a equipa terapêutica e com os parceiros do grupo, atender aos aspectos de transferência e contransferência, ou seja, terá uma base de observação e de interpretação psicanalítica para entender os conflitos internos, as dificuldades emocionais, a elaboração de simbólica que deverá ser feita. Sim, parece muito importante e a questão de ser em grupo parece-me realmente muito pertinente. Então, sendo assim, explica-nos o que é que realmente em que consiste estas sessões de psicodrama psicanalítico para que as pessoas que nos estão a ouvir possam perceber qual é a estrutura deste psicodrama. Uma sessão típica normalmente tem 4 momentos. Há um momento inicial, que se chama o aquecimento específico, onde as pessoas estão convidadas a conversar um pouco sobre o que é que foram passando da sessão anterior, para dar uma continuidade ao tratamento, não é? A intervenção. Também são convidadas a partilhar situações específicas que aconteceram durante a semana ou algum episódio mais marcante, e há uma emergência de uma problemática comum, poderá haver emergência de um problema específico e de um protagonista, e então entramos num aquecimento específico onde se vai explorar mais o assunto que prevalece naquela sessão. E então é proposta uma dramatização. Para isso existe uma equipa terapêutica composta por um diretor e por um ego-auxiliar, e cabe sobretudo ao diretor pensar qual é a emergência da problemática daquela sessão e propor uma atividade, pode ser habitualmente uma dramatização, ou pode ser um jogo psicodramático, onde são explorados esses aspectos que emergiram naquela sessão. E depois de terminada a dramatização, há um momento em que todos voltam para os seus lugares, ou seja, voltam para as suas posições e aquilo que são cada um no grupo, e então é o momento dos comentários finais, em que se faz uma reflexão e uma ligação da ação com a palavra, ou seja, uma passagem para os aspectos simbólicos e a maior compreensão do que se passou. Parece-me muito interessante. E aqui nós no Instituto estamos a promover os grupos terapêuticos de psicodrama psicanalítico para adolescentes e serás tu a diretora, ou que estarás com o papel de diretor do grupo. Porque especialmente para ti foi tão importante e tão decisivo, e quando me apresentaste este projeto, que eu achei maravilhoso, porque tu marcaste muito a posição em adolescentes. Porque especialmente útil em adolescentes? Na verdade, o psicodrama pode ser utilizado na infância, pode ser usado na adolescência, no estado adulto, são muito comuns para adultos. E, efetivamente, me fez muito sentido na adolescência, porque a adolescência é uma idade, é um período de desenvolvimento por si só um pouco crítico, porque há assim num tempo curto, uma grande transformação, muitas mudanças. O adolescente está a viver mudanças físicas, emocionais, psicológicas, e há também uma dificuldade ainda marcada de simbolizar, de pensar sobre, e por isso é que temos situações de acting out, dos adolescentes parecerem muito impulsivos, partirem muito para a ação sem pensar em muitas consequências. E por isso acredito que esta resposta terapêutica pode ser bastante benéfica nesta fase do desenvolvimento, porque é possível criar um contexto protegido, e isso é visionado, organizado, porque existe uma equipa terapêutica que gere e que acompanha, e que não se trabalha tanto estes aspectos da palavra, porque às vezes para o adolescente nessa fase pode ser difícil aceder à palavra, à compreensão, mas trabalha sobretudo, ou começa-se por trabalhar os aspectos do corpo, do movimento, da ação, e é normalmente aí que o adolescente funciona, é através da ação. E o facto de se começar por aí permite, neste contexto, verem os outros e assim depois conseguirem ir gradualmente aceder à palavra. Atenção, porque o psicodrama não é uma ação individual, ou seja, há várias sessões e é preciso dar uma continuidade ao tratamento. Toda a intervenção, há um contínuo nas sessões que vão decorrendo ao longo do tempo, e então vai permitindo gradualmente o adolescente ir acedendo a esses aspectos simbólicos, dessas suas dificuldades internas, e poderá facilitar o desenvolvimento, o seu crescimento e a sua capacidade de compreensão e de elaboração.
Além de que o adolescente muitas vezes funciona em grupos, em pares, é onde eles gostam de estar. E um contexto de grupo é mais fácil, provavelmente torna-se mais fácil para o adolescente para partilhar as suas questões, para se experimentar e para se ver através dos parceiros, dos seus colegas, dos seus pares, os seus próprios comportamentos. Por isso, sim, eu acredito que é acredito, e isto, e não sou só eu, não é? Estudos sugerem isso, que é uma abordagem de intervenção bastante útil nesta fase do desenvolvimento. Sim, sim, eu achei interessantíssimo e tendo em conta as dificuldades que cada vez mais surgem nos adolescentes estarem escondidos atrás das telas e não conseguirem ter o seu self totalmente desenvolvido, a sua identidade, estão muito diluídos nisto que as redes sociais vão-lhes trazendo e o grupo pode desmontar um pouco isto e trazê-los para uma realidade que realmente consegue provavelmente até reduzir níveis de ansiedade e por aí fora. Há sim algumas vantagens que tu podes enumerar desta abordagem para os adolescentes? É assim, realmente pegando naquilo que tu disseste, está a ser um pouco preocupante, não é? De consequência de vários aspectos, das redes sociais, da inteligência artificial e do Covid, não é? Que já isolou muito. Os adolescentes passaram e estão a passar por momentos de crise em que se isolam bastante, em que há uma dificuldade de exposição e, embora o grupo possa ser um desafio, porque efetivamente tem que estar lá para se expor, é um desafio num contexto protegido e seguro. E por isso pode ajudar a desmontar este isolamento, esta inflexibilidade que muitos dos adolescentes estão a passar, consequência de tudo isto que temos vindo a falar, não é? Deste isolamento muito marcado. E pronto, só destacando assim algumas áreas que poderá ser útil, ou que são aspectos a serem trabalhados, porque o grupo no fundo irá facilitar a sua expressão, a sua elaboração emocional, vai promover uma maior, como disse, uma maior capacidade de compreensão da realidade, de aceder aos aspectos simbólicos que muitas das vezes ainda são difíceis nesta fase do desenvolvimento, vai favorecer sobretudo a ligação, as relações sociais, uma adaptação maior a estas mudanças que eles assistem, que são efetivamente muito abruptas, não é? Mudanças físicas, papéis sociais que vão adquirindo e tudo isto é tudo assim muito sucessivo e será uma forma de facilitar. Trabalhar nos aspectos relacionais e de comunicação, porque são trabalhados treinos comunicativos, abordagens, papéis sociais e comunicativos. Tão importantes, os papéis sociais, comunicação, que hoje em dia está tão bloqueada pelas questões do escrever e não dizer, não é? Mas a comunicação acontece comunicando e é preciso criar essas oportunidades para os jovens. Na comunicação que eles usam mais agora, que é escrita, tu podes apagar quantas vezes for necessário, não é? Tu corriges o teu texto, a tua comunicação várias vezes e nesta comunicação espontânea és tu e não podes apagar. Está dito. E isto é muito importante, não é, Antonieta? Sim, e eu acho que também a comunicação, se é em vivo, eu posso ir ajustando continuamente. Uma coisa é eu escrevi, a pessoa depois vai ler e vai interpretar de uma maneira. E depois vai ter que me devolver e nisso perde-se informação. E se eu estou a comunicar diretamente, este ajustamento vai acontecendo porque não é só através da palavra, é através da minha expressão facial, da minha intuação, daquilo que se sente. E a comunicação é isso também. É não verbal e o verbal, não é? É os aspectos verbais e não verbais. E muitas vezes nós sabemos que o não verbal fala muito mais que qualquer palavra. Que no Covid se perdeu um bocado com as máscaras, essa leitura do não verbal, não é? E é informação muito valiosa e por isso é que cada vez mais se fala nestas dificuldades de interpretação. As pessoas interpretam muito mal aquilo que se diz. Porquê? Porque não estão a comunicar num todo, de uma forma consciente e global. Vamos comunicar com aquilo que sabemos, que é através da palavra, através do corpo, através da expressão facial, através da nossa voz, da nossa intuação. E isso são aspectos que é preciso conhecer, perceber e treinar. Porque no escrito quem usa a intuação é de quem lê. Quem está a ler é que pode usar a intuação que quiser. Portanto, nem sempre é a intuação que quem escreve quer que seja feita a intuação, não é? E nós nunca... Isto pode gerar conflito. Sim, e eu posso ter uma intenção ao comunicar algo, mas essa minha intenção só chega ao outro
Primeiro, se o outro estiver efetivamente atento e conseguir se aproximar daquilo que é a minha intenção, mas vai estar sempre contaminado pelas suas próprias ideias, pela sua própria intenção. E por isso, quanto maior a distância, quanto mais pobre for esta comunicação, mais raso dá a mal interpretações. As pessoas pensam, ele quis-me dizer isto. Se calhar não quis, nem sequer foi averiguado o que é que quis. Porquê? Porque se perdeu essa comunicação pelo caminho. E ficamos cada vez em polos mais opostos, não é? Ele diz-me isso, eu queria dizer aquilo, eu queria dizer nada aquilo, e não há este encontro. E por isso, sim, estas redes sociais são muito perigosas nesse aspecto, porque dá espaço a muito mal entendidos. E não dá essa oportunidade das pessoas estarem efetivamente a comunicar, estarem efetivamente a escutar o outro e exprimir a sua intenção. O grupo então vai, no fundo, trabalhar isto e trazer ao de cima esta perda que se está a ter, certo? Talvez vai-se recuperar aquilo que é mais básico, que é as pessoas estarem juntas, estarem em contacto, estarem em comunicação, em ligação. E nesse aspecto permitir trabalhar toda a sua personalidade, a sua identidade, a sua elaboração, a sua capacidade de pensar, de sentir, Da de se criatividade, construir. não é? A criatividade, a Também falta. espontaneidade, isso são aspectos cruciais. Espontaneidade tão importante, não Sim, é? o psicólogo é muito conhecido pelo teatro da espontaneidade. É preciso serem autênticos ali e eles experimentam, se calhar, muitas vezes pela primeira vez, serem autênticos. Serem autênticos, exatamente. Sim, tão importante. Realmente está-me a fazer tanto sentido esta nossa conversa. Que problemáticas é que aconselhas a trazerem para este grupo de psicodrama? Assim, sempre que se sente que o adolescente está em dificuldade, em crise, por si só já é uma boa sugestão. Depois, mesmo que não tenha ainda um diagnóstico, acho que qualquer cuidador não é, vai se apercebendo que as coisas não estão a correr muito bem. Mas às vezes traduzem-se em vários comportamentos, nomeadamente as questões de ansiedade, as questões do isolamento social, da depressão, o bullying, que às vezes é o reflexo de coisas bem mais complicadas que estão por trás, as dificuldades na integração, na socialização, também facilita nesses processos. Quando os jovens apresentam sinais de baixa autoestima, dificuldades na construção da sua identidade, dificuldade na gestão das suas emoções, conflitos persistentes, isso pode existir no contexto de casa, contexto escolar, as questões das relações amorosas, de amizades, que são às vezes vividas de uma forma muito difícil, não é? E com bastantes dificuldades, e as questões muitas vezes ligadas à autonomia porque a adolescência é um conquistar da sua autonomia e independência. Isto é um processo difícil e o psicodrama pode ser um espaço que ajude a esta tarefa tão árdua e que muitos adultos nem chegam a atingir. É mesmo, E que efetivamente é importante ajudar, não é? Facilitar, criar espaço para que isso aconteça. Sim, daí fazer sentido tu quando investiste e apostaste na adolescência foi para termos futuramente adultos mais conscientes, com identidade, com personalidade, com um self verdadeiro, com uma vida muito mais livre, não tão presos a um falso self, não é? Portanto, tornamos adultos maduros, conscientes, não é? desenvolvidos, capazes, não é? Capazes de viver numa sociedade cada vez mais competitiva, com desafios novos e cada vez nós sabemos que vamos ter desafios novos, dos quais se calhar não estamos assim tão preparados. E acho que podemos dar essa resposta aos nossos jovens, não é? Eles recuperarem aquilo que é mais básico, que é estarem juntos, estarem em relação, perceberem-se uns outros e permitirem se desenvolver e criar a sua própria identidade. Estarem em relação, que é isto que tem estado muito em falta, não é? Saber estar em relação. Por isso há tanta gente a fugir das relações e adultos a fugir das relações. É escandaloso que agora fazes psicoterapia com inteligência artificial. Certo, perdeu-se aquilo que é mais básico, que é a relação. A relação, lá está, não é uma psicoterapia com inteligência artificial, é apenas à espera que respondam aquilo que eles querem ouvir, não é? Porque é tão mais fácil ouvir o que queremos do que realmente ouvir aquilo que é a nossa própria voz interna, que é isso que a psicoterapia traz ao de cima, não é? É isso que nos torna humanos, é sermos pessoas que se relacionam. É isso mesmo. Existe assim algum tipo de, já que estamos a falar destas questões, algum risco que possa haver nestes grupos ou cuidados especiais que devemos ter para integrar estes jovens adolescentes nos grupos? É assim, a proposta de integração passa primeiro por uma avaliação. É preciso perceber
como é que é o funcionamento daquele jovem, onde é que estão as dificuldades dele, até para perceber se realmente o grupo é uma resposta adequada e eficaz. Existe sempre uma equipa terapêutica, como foi dito, que vai acompanhando e vai ajustando as tarefas àquilo que é tolerável, àquilo que é permitido. Por isso há um contínuo neste trabalho terapêutico. E depois há situações mais preocupantes, não é? Qualquer sinal, obviamente, o risco de suicídio é uma coisa presente e temos que estar sempre muito atentos e nesses casos nem, tem que ter ou uma intervenção complementar ou então suspende o grupo e uma intervenção mais dirigida. Agora, importa também à equipa terapêutica reforçar os aspectos relacionais e lembrar que existem regras do grupo, nomeadamente a regra da confidencialidade e do respeito mútuo. E isso a equipa terapêutica tem que ser muito intransigente para não permitir que seja violada essa regra, para que todos possam estar bem e crescer em conjunto, sem ameaças, sem dificuldades. Basta no mundo exterior, depois ao grupo, até tanta ameaça nesse sentido, não é? Na falta de palavra, na falta, nessa confidencialidade que às vezes é tão necessária e que cada vez se sente menos, porque é tudo tão exposto. E o grupo, de alguma forma, vai-lhes dar essa segurança, porque existe efetivamente confidencialidade, respeito mútuo no grupo e existe essa segurança, e se não for respeitada, inclusive há uma um convite sim. a sair, não é? Sim, isso é imperativo, não é? Tem que cumprir com as regras de confidencialidade e de respeito, sobretudo, senão há um risco para o grupo. Exato. E temos que cuidar do grupo também. E, efetivamente, é um lugar onde podem experimentar que existe isso. Existe espaço segurança. de confiança. Confiança e segurança. Muito bem. Assim, uma mensagem, Antonieta, que tu queiras deixar aqui aos pais, através do 2 de letra, e que realmente acho que foi muito esclarecedor esta abordagem que nos dá uma ideia efetiva do que é o psicodrama e a importância de participar nestes grupos. Queres deixar assim uma mensagem para os pais, professores, profissionais que nos estão a ouvir, que possa ser relevante ou que consideres esta mensagem relevante para eles ficarem e poderem tomar decisões relativamente aos seus adolescentes? Assim, resumidamente, como eu disse, a adolescência é um período crítico. É um período de grandes mudanças, grandes transformações e podem ser vividas de uma forma difícil, não é? E então o psicodrama permite, através de uma linguagem que é mais fácil para o jovem, que é através da ação, através do movimento do corpo, aceder a aspectos internos, aceder aos seus conflitos, às suas dificuldades e trabalhar estes aspectos de elaboração, da passagem para a palavra, para o pensamento, para a reflexão, para os aspectos simbólicos. E isso ajudará, ou poderá ajudar, ao seu crescimento enquanto indivíduo, ganhando a sua autonomia, ganhando a sua independência e permitindo-se tornar um adulto mais capaz, com maior capacidade de pensar, que eu acho que é isso que também temos que favorecer. Sentir é muito importante, ter experiências é muito importante, mas pensar sobre elas, elaborar-se, desenvolver-se através da sua experiência, para que não se percam. E realmente, no adolescente, isso ainda é um aspecto mais importante, decisivo. Por isso, o psicodrama poderá ser um espaço terapêutico seguro e de confiança, como foi dito, para que tudo isto possa ser trabalhado, investido, elaborado e tornarem-se pessoas mais desenvolvidas e mais capazes de lidar com estas dificuldades que são transversais a qualquer um e transversais em qualquer fase da nossa vida. Não é? Sim, e até para a família pode ser de alguma forma este grupo pode vir a ser um facilitador para que o jovem possa expor no grupo as suas dificuldades e tornar-se as coisas mais fluídas depois nas relações no mundo real, fora do grupo, certo? Sim, o que se espera é que um jovem bem, ou seja, organizado, mais seguro, mais capaz, consiga depois também se notar, quer na escola, quer no contexto de casa, quer nas suas relações de amizade, nas relações amorosas, porque estando bem, vai estando bem nos outros contextos. É isso que se deseja, que se espera e que se trabalha na psicoterapia. Certíssimo, olha, acho que foi realmente uma conversa muito útil e esperemos que Muito possamos obrigada. ter o grupo
em força e a lançar jovens saudáveis para o mundo. Sim, sim, E, contamos com e isso. contamos com isso, não é? E até à próxima, Muito uma próxima obrigada, 2 foi de um letra. gosto. Muito obrigada por tudo. Obrigada.